Política na Rede, conectando os fatos. Estamos de volta agora com o Panorama Político e nessa semana a gente vai tratar sobre os 100 dias que comemoram hoje, 100 dias do governo Jair Bolsonaro e Romeu Zema. Então a gente vai fazer uma análise sobre o que foi realizado nesses primeiros 3 meses de governo e vamos ver o que foi cumprido, o que não foi, o que precisa melhorar, porque precisa muito ainda. Então vamos agora com meus colegas aqui, Cíntia Garcia e Valmir Lopes. Uma boa noite, então, Raíssa de Oliveira. Vamos, então, dar início aqui ao nosso debate no Panorama Político, exatamente sobre os 100 primeiros dias, tanto do governo federal com Jair Bolsonaro, quanto do governo estadual com Romeu Zema. Pode ir? Pode, com certeza. Então, beleza. Então, boa noite, Raíssa, boa noite, Valmir, boa noite, ouvintes. Agora são 6 horas mais 2 minutos. Maravilha. Então, vamos ao que interessa. No caso do governo Bolsonaro, a gente vai enfatizar a questão da educação. Passados esses 100 dias, pouca coisa, principalmente na educação básica, foi feita, né, nesses 100 primeiros dias. Quem afirma é a organização Todos pela Educação, porque ela se baseou que na análise das 7 prioridades que o governo se propôs a elaborar, apenas uma alcançou totalmente seu objetivo, que é o da política de implementação da Base Nacional Comum Curricular, e uma outra foi cumprida parcialmente, que diz respeito à nova proposta do ensino médio. Enquanto as outras 5 propostas ainda não foram relegadas a segundo plano, né? Discute-se o conteúdo da prova do Enem e o hino nacional das escolas. Não que não sejam importantes, é preciso ficar claro. Mas há prioridades que são urgentes, tais como a profissionalização dos professores da educação básica, principalmente a questão também do piso salarial, que tem que ser melhor avaliado em todos os estados. A redistribuição da verba também precisa de uma atenção especial. E a questão e a alfabetização em regime de colaboração. Bom, com relação aos 100 primeiros dias do governo Zema, a gente pode fazer essa breve análise de que ele, vindo oriundo aí do meio empresário e não teve uma experiência de um cargo político, e do outro lado também as dificuldades financeiras do Estado que foram herdadas pelas gestões anteriores, né? Um rombo aí de mais de 35 bilhões nas contas públicas no nosso erário estadual. Isso então realmente tem impactado muito. Esse é aí o primeiro desafio, né? A questão de colocar as finanças do Estado em dia, principalmente os repasses para os pequenos municípios que, na maioria das vezes, só sobrevivem com os repasses tanto do Estado quanto da União, mas principalmente têm sido impactados aí nas suas infraestruturas básicas. E outro detalhe, a grande reivindicação foi a questão do 13º salário dos servidores de 2018, mais de 630 mil servidores do Estado, entre ativos e inativos, além dos escalonamentos, né, que já viram rotina na administração da política mineira. O governo ele tem que realmente contornar isso. E outra questão também que a gente pode analisar, a proposta da reforma administrativa que tem travado lá na Assembleia, tem sido um grande entrave aí com os deputados. Então o que a gente pode verificar nesses 100 primeiros dias do governo? Na Assembleia Legislativa, as dificuldades na consolidação de uma base governista também está muito forte, né? O governador ele realmente não tem feito as devidas articulações para que ele possa ter os deputados ali na sua base ao favor dos seus projetos, podemos dizer assim, né? E querendo ou não querendo, né, Cíntia e Raíssa, algumas medidas impopulares também têm sido verificadas aí com relação ao nosso governador. E o principal de tudo, né, a recuperação fiscal do nosso estado para driblar essa crise aí, né, gente? É verdade. Você está até falando de medidas impopulares. Uma delas é admitir o fechamento da Rádio Inconfidência AM, que é patrimônio histórico, é patrimônio cultural de Minas Gerais, com mais de 80 anos, para ser mais exata, se eu não me engano, 81, 82 anos. E fica aquela questão, né? O Zema pegou o Estado já quebrado,
não sabia a dimensão da dívida, ficou sabendo no dia em que tomou posse. E analisando esses 100 dias, a gente vê que nesse período nada foi positivo para o Zema e não houve uma apresentação assim, positiva do governo, porque já começou com dívidas no Estado, atraso no pagamento, a pressão dos prefeitos, o rompimento de Brumadinho, que menos de um mês ele já enfrentou esse genocídio em Brumadinho. E sem falar também do anúncio da privatização da CEMIG, que muito desagrada os trabalhadores, né? Outro detalhe também, Cíntia, que nós podemos pontuar aqui com relação ao governo do Estado foi o corte aí das verbas para as políticas públicas, principalmente aí a redução nos gastos do Estado, né? É um alerta que nós podemos fazer principalmente na área da tecnologia, bolsas foram suspensas, programa de aceleração das startups e muito mais. Os cursos técnicos estão paralisados até mesmo por falta de funcionários ali. E os tradicionais valores de Minas, que promove aulas de artes visuais, dança, circo, a nossa própria cultura, o teatro para os jovens, entendeu? Principalmente entre 14 e 24 anos, essa juventude aí, adolescência que realmente precisa de ter essas políticas públicas, principalmente para poder ficar longe das drogas, longe da violência. O Estado não pode deixar de investir recursos nessa área. E outro detalhe, né? O acordo com as prefeituras, né? São mais de 620 municípios com processos judiciais que estão ameaçando o pedido de impeachment já no governador nesses 100 primeiros meses. E como a gente falou, o Zema já pegou o Estado praticamente quebrado. Ele ainda enfrentou muitas complicações com a barragem de Brumadinho, que teve repercussão mundial. E aí o Zema também, ele passou a tentar cobrar dos deputados uma reforma administrativa, uma reforma fiscal. E essa reforma fiscal, ela quer incluir mudanças na previdência do funcionalismo estadual e também tentar privatizações de estatais, que são, por exemplo, a CEMIG, que é a nossa companhia de energia, a CODEMIG, que é a companhia de mineração e desenvolvimento, a Copasa, que é a companhia de água e saneamento. E essas medidas, apesar de ele estar tentando que seja aprovada, ainda traz grandes problemas, porque parte da população não concorda. E não são medidas que são tão disseminadas nos meios de comunicação, então a população ainda não entende quais benefícios isso vai trazer. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades do governo Zema talvez seja um pouco da falha de comunicação. A gente vê que o Zema ainda precisa melhorar em entrevistas, precisa melhorar sua forma de falar, sua forma de se expressar com a população, e eu acho que isso é o primordial para ele. Bom, no caso do governo federal, nós já tivemos aí 2 baixas bem significativas desde o início do governo, né? O primeiro foi o caso do Gustavo Bebiano, que comandava a Secretaria-Geral da Presidência da República, um ministro palaciano, né? Tido como um homem de confiança até então do governo Bolsonaro. E aí, com a questão aí desses escândalos, né, do desvios eleitorais do PSL por meio da candidatura de mulheres. E aí o segundo foi agora, nessa semana, Ricardo Vélez Rodrigues, substituído aí pelo Abraham Weintraub, né? Weintraub, isso. Após meses de total paralisia na pasta. A pasta da educação estava totalmente paralisada, gente. A pasta da educação não pode paralisar, porque nós que estudamos, nós somos estudantes de jornalismo, sabemos que a educação é a mola motriz que move a sociedade para que possamos ter conhecimento e cultura para buscarmos principalmente coisas melhores e o principal de tudo, né? Termos esse discernimento aí para que possamos construir um país melhor. E é isso, né, gente? Eu acho que essas baixas no governo aí já foram bem significativas. Mais cedo, antes do programa começar, eu estava comentando com a Cíntia sobre uma dessas notícias que a gente falou, que são os 100 dias do governo Bolsonaro. Ele cumpriu mais promessas que a Dilma e o Temer. Só que, se a gente parar para analisar, eu estava comentando até sobre questões matemáticas com a Cíntia, ele cumpriu mais, mas ele também prometeu mais. E a gente falando, porque muitas coisas, pode até ter sido feitas 12 promessas ter sido realizadas, mas ainda falta muito, tem muito problema, gente. Esse problema no Ministério da Educação é muito grave. É muito grave mesmo que menos de 100 dias já tenha sido demitido 2 ministros. Então a gente precisa
rever, olhar mesmo e cobrar, porque eu acho que a gente cobrando é pra ver o que vai dar mesmo. Eu acho que a Cíntia também estava comentando sobre isso, ela falou. É verdade. Eu estava até falando que, assim, tem que haver essa... Teve melhorias, mas também tem muito ainda a se melhorar. A gente não pode ficar estagnado com o pouco que se conseguiu. É preciso avançar mais. É preciso ocupar a agenda do governo, se ocupar com o que realmente interessa, principalmente na educação básica, que foi, sim, promessa da campanha do Bolsonaro. E cabe a quem o elegeu cobrar mesmo, fiscalizar mesmo, porque o voto, ele não pode ser de 2 em 2 anos. A gente tem que atuar, tem que fiscalizar mesmo. Sem dúvida. Até mesmo que ontem mesmo o presidente estava falando que os meninos da educação básica têm que saber pelo menos fazer uma regra de 3 simples, resolver uma equação que mais básica que seja, e principalmente conjugar os verbos, né? Então a gente espera que a educação fundamental ela tenha uma reforma para que possamos realmente caminhar. Outro destaque também que vamos debater agora no nosso panorama político é o fim do horário de verão, pelo menos no mandato de Jair Bolsonaro. Graças a Deus. Graças a Deus. E tomara que acabe mesmo. Para quem odeia acordar cedo, tipo a minha irmã, que trabalha no Eldorado, a gente mora no Canaã, né? Ela trabalha lá em Contagem, dá uma volta enorme, pega a estação do metrô do Vilarim, vai na outra ponta do Eldorado e ainda tem que acabar de chegar de ônibus. Simplesmente é um tormento, não só para ela, para minha irmãzinha Andréia, um beijo, mas para todos os trabalhadores que levantam 4, 5 da manhã e o rendimento no serviço não é coerente com o que se espera, né? Por conta de horário de verão e a tal economia que se apregoa. Não, a gente não vê o resultado, infelizmente, né? Nunca se viu. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu tenho certeza que o Valmir nunca viu, Raíssa nunca viu, a Cris nunca viu, o Alexandre Morato aqui nunca viu. Diferença na conta de luz, muito pelo contrário até, né? Até mesmo porque o que acontecia? Esse discurso da economia, ele está totalmente irrelevante hoje em dia. Vocês sabem por quê? O horário de verão antigamente ele foi implementado justamente porque as pessoas tinham esse hábito normal e tinham um horário fixo de chegar em casa logo após o trabalho, não tinha essa correria toda. E coincidia justamente com o horário anterior ao jantar, no qual todos os chuveiros elétricos estavam ligados ao mesmo tempo. Essa era a questão da economia, no horário que ali estava antecedendo o horário de jantar. Porém, hoje nós sabemos muito bem que com o aquecimento global, principalmente com esse clima tropical que nós temos, o horário de pico é depois do almoço, principalmente ali das 13h30 até as 16 horas, quando as empresas estão ali com seus escritórios com ares condicionados ligados a todo vapor e consumindo bastante energia. Então eu não vejo por que ter mais esse horário de verão, principalmente os trabalhadores brasileiros que acordam bem cedinho, esses trabalhadores mesmo que sustentam a nossa pátria, que carregam o país nos ombros, entendeu? E o nosso sono também vai agradecer. E colocam a culpa sempre na economia doméstica, né? Tá bom. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje a gente discutiu bastante aqui o caso dos 100 dias do governo Romeu Zema e Bolsonaro. A gente espera que daqui no meio do ano, quando a gente estiver discutindo os 6 primeiros meses, a gente tenha mais notícias boas, que a gente tenha melhorias mesmo, principalmente nessa área da educação, que a gente não venha só pedindo mais melhorias, que realmente essas melhorias já tenham sido feitas e realizadas. Exatamente, assim não somente nós, mas principalmente parte da população brasileira que colocou o voto de confiança em Jair Bolsonaro e parte da população mineira que depositou o voto de confiança em outubro do ano passado, tenham realmente essas mudanças significativas para o bem-estar da nossa população, da comunidade em todo o estado de Minas Gerais e para a população brasileira também que vem sofrendo há anos